Motoristas gaúchos têm até hoje para pagar o IPVA com descontos especiais. 57 professores serão chamados para a rede pública de ensino em Cachoeira. Doença que causa sofrimento, discriminação e que muitos portadores ainda não identificaram. Conheça a Síndrome de Tourette. Implantação do estacionamento rotativo em Cachoeira do Sul tem dividido opiniões. Educação infantil. Meta do município é zerar falta de vagas. Hoje é sexta-feira, 30 de janeiro. O NT Sul está começando. Olá, boa tarde. No início da tarde de ontem, a prefeita em exercício de Cachoeira do Sul, Mariana Carlos, assinou um documento em que autoriza a nomeação de 57 novos professores para a rede municipal de ensino. A necessidade veio por conta de exonerações voluntárias e aposentadorias ao longo de 2014. O edital de convocação será publicado nos próximos dias. Os professores convocados são do último concurso realizado pela prefeitura. A implantação do estacionamento rotativo em Cachoeira do Sul tem gerado discussões. Confira a opinião do comentarista Paulo Sanmartin. Muito boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. O assunto no momento em Cachoeira do Sul tem sido a pretendida implantação do estacionamento rotativo e eu vou falar um pouco a esse respeito. Eu, de minha parte, sou frontalmente contra, pois eu não vejo a menor necessidade de se penalizar a população com mais uma cobrança, simplesmente porque alguns não se conformam em ter de deixar o carro um pouquinho distante e caminhar uma quadra, nunca mais que uma quadra e meia, até o seu destino. E é exatamente isso que acontece em Cachoeira. Eu desafio alguém a não encontrar uma vaga para estacionar a qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana, a mais de 1,5 quadra de distância do seu ponto de interesse. Se o senhor, meu amigo, vai ao Banco do Brasil, estaciona na Saldanha, estaciona na Moron, estaciona na Milancras, entre Saldanha e Pinheiro Machado, com toda a tranquilidade. Que dificuldade é essa? Outra pergunta que a gente precisa falar nesse assunto aí do estacionamento rotativo. E aqueles que moram, que residem na área que vai ser tarifada? Como é que vai ser quando eles chegarem nas suas casas? Vão ter que pagar o estacionamento? E outra coisa, o estacionamento tarifado vai resolver o problema? Haverá vagas a partir da cobrança do estacionamento? Ou vai ser como nas outras cidades todas, em que o estacionamento tarifado resolveu por alguns dias, por algumas semanas, 2, 3 meses, e depois voltou a ser como era antes. Dificuldade de estacionar da mesma forma em Porto Alegre, em Santa Cruz, seja em Caxias, Rio Grande, São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer lugar, em nenhum lugar resolveu. Esse estacionamento se tornou apenas um pequeno paliativo nos primeiros meses. Depois tudo tem voltado a ser como era antes. Pelo resto dos nossos dias, teremos de pagar o estacionamento rotativo para nada. Tem gente a favor? Tem muita gente a favor, gente que examinou muito superficialmente o assunto. Não examinaram a fundo a questão. Então, muitas vezes se manifestam de maneira favorável, mas se nós formos adentrar mais um pouco, nós vamos ver que não existe verdadeiramente a necessidade do estacionamento ser pago na nossa cidade. A dificuldade desses que chegam em casa é importante, pessoas que moram na região que vai ser tarifada. E vocês imaginam que vai ser apenas no centro? Não, eu tenho a dizer para vocês que estão pensando fazer o estacionamento tarifado a partir das 5 esquinas até o Hospital de Caridade. Ou a partir do posto do Constante até o Hospital de Caridade de Cachoeira. Todas as ruas principais e suas travessas. E quanto vai custar essa brincadeira? Esse pequeno conforto aí para o cachoeirense?
a R$300 mil por mês. Qualquer coisa assim como 3 milhões, 2 milhões e meio de reais por ano. Isso é dinheiro que sai do bolso da população e que poderia ser gasto em tantas outras coisas bem mais importantes. Gastar a critério da pessoa que tem o dinheiro. Por outro lado, há centenas de vagas de estacionamento simplesmente perdidas no centro da cidade por nada, por absoluta falta de um correto gerenciamento. Quadras e quadras desnecessariamente proibidas de estacionar. Na entrada da cidade, proximidades do Rei da Carne, os 2 lados daquela rua proibido de estacionar num ponto crítico para a Cachoeira, onde falta estacionamento. Por quê? Próximo ao Hamburgo Hotel, toda a quadra proibido de estacionar desnecessariamente. Perto do INSS, por que proibido de estacionar lá? Perto do posto de saúde, várias quadras proibido de estacionar. Por outro lado, há muito meio-fio nas ruas principais de Cachoeira, pintado de amarelo, sem placa de proibido estacionar, que seria exigido, mas que estão ali, aquele amarelo, atrapalhando as pessoas que querem utilizar aqueles locais para estacionamento. Paradas de ônibus com 25 ou mais metros de comprimento, para quê? Mal colocadas as paradas de ônibus, colocadas nos meios de quadra, em vez de colocar nas esquinas, nas proximidades das esquinas, onde o ônibus poderia utilizar menor parada com mais eficiência. E quantos outros lugares que se poderia fazer o estacionamento oblíquo, ganhando várias e várias vagas? Subida da Silva Escopel, por exemplo. Senhor prefeito, esqueça essa bobagem. Vamos cuidar da saúde pública, dos buracos nas ruas, das péssimas estradas do interior, dos buracos que a Corsan abre e não fecha, dos cortes de energia elétrica. Vamos cobrar uma melhor telefonia celular e fixa para a nossa cidade. Vamos esquecer esse estacionamento rotativo, que eu muitas vezes até digo que é arrecadativo. Tenho a dizer para vocês com todas as letras, não precisa fazer, e se fizerem, não vai resolver. Infelizmente é isso. Uma boa tarde para vocês e até a próxima semana. Até semana que vem, São Martim. Veja a seguir, motoristas gaúchos têm até hoje para pagar o IPVA com descontos especiais. Educação, faltam vagas nas creches de Cachoeira, mas a Prefeitura promete reverter a situação. Conheça a síndrome de Tourette, a síndrome dos tiques nervosos. É daqui a pouquinho, depois do intervalo.